Irmãos amados, que todos vós tenhais um bom dia neste domingo tão maravilhoso que o Senhor Deus está nos dando. Por essa razão eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, que Ele nos contribua de uma forma bem especial nesse domingo, com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais. Louvamos a Deus por mais uma semana que Ele nos concede e mais uma oportunidade que temos para, juntos como igreja, estudarmos a palavra de Deus. Que nesta manhã o Espírito Santo nos induza a entender os propósitos de Deus para os nossos corações através da sua santa palavra. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos, a todos os amigos e principalmente a todos aqueles que estão inscritos como amigos no Face. Que Deus abençoe a cada um de vocês e muito especialmente aqueles que com frequência participam deste momento de escola bíblica dominical. Domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia da EBD. Então vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Ninguém é sábio suficientemente para rejeitar o estudo da palavra, porque ela se renova, como ela própria diz, a cada manhã. E Deus tem sido misericordioso para com todos nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, na Tua casa e na casa de todos os Teus servos que nos assistem nesta manhã, estamos aqui, ó Deus, reunidos em Teu nome, com os nossos corações gratos por cada uma das Tuas bênçãos. E suplicamos a Tua inspiração para tudo aquilo que vamos fazer nesta manhã. Que o Teu nome, só o Teu nome seja exaltado, glorificado e a Tua palavra explanada aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicá-la às nossas vidas. Por Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos juntos para aprendermos e compartilharmos um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. Nós somos gratos a Ele pela rica oportunidade e ao mesmo tempo nós pedimos misericórdia e sabedoria, porque aquele que tem a responsabilidade de trazer a palavra precisa antes de tudo praticá-la, porque o discurso ele precisa vir acompanhado de prática. Então, tudo que aqueles que estão responsáveis por trazer uma palavra à igreja, têm uma responsabilidade maior de praticá-la antes de tudo. Aproveito a ocasião, a oportunidade também, para agradecer à igreja pelas orações feitas em favor do meu pai. Graças a Deus já faz uma semana que ele está de alta, está em casa, mas que os irmãos continuem orando por ele, por minha mãe, que é quem tem acompanhado mais de perto todo o processo de recuperação. Então, antes de nós iniciarmos com a palavra, eu gostaria de orar junto com os irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de aprender um pouco mais a respeito daquilo que Tu queres para as nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a estar com os ouvidos e o coração atento, Senhor, à Tua palavra, para que a gente venha colocar em prática no nosso dia a dia. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas e nos direciona para o Teu santo caminho. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, na ocasião anterior, nós compartilhamos um estudo que já havia sido feito com os adolescentes, porém, desta vez, nós vamos trazer um estudo trabalhado
refletido especialmente para essa ocasião, né? E jejum e oração, eles ainda fazem parte da vida do crente, e nós fomos direcionados a estudar a parábola que está no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 37 ao 48. Lucas 12, do 37 ao 48. E eu gostaria de ler juntamente com os irmãos aí na sua casa, né, que os irmãos possam acompanhar o texto na íntegra. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo diga a si mesmo: Meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não o conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Bem, meus irmãos, a parábola era uma forma que o nosso Senhor encontrava para facilitar o entendimento daqueles que ouviam. Então, ele sempre procurava trazer para perto daqueles que escutavam, né, o seu discurso. E nada mais apropriado do que trazer situações do cotidiano. Aqui, ele fala de um servo e de um senhor, cuja alegria desse senhor era encontrar o servo, depois de um certo tempo, que aqui não especifica, encontrar o seu servo fazendo aquilo que lhe foi designado a fazer, né? Feliz o servo cujo senhor o encontrar vigiando. Então, aqui a gente vê falar de vigília. Então, os irmãos podem pensar, né, imaginar e questionar: irmã Kessia, então nós devemos estar constantemente realizando vigília na igreja, né? Nós podemos pensar assim, dessa forma. Então, nós devemos vigiar, estar fazendo vigília, estarmos todos juntos, reunidos na igreja, fazendo vigílias. Ora, meus irmãos, a vigília que o Senhor Jesus aqui trata, que ele fala, é o servo estar atento constantemente àquilo que o seu Senhor o designou a fazer, né? Não é o simplesmente ficar acordado. Não estou eu aqui dizendo que a gente não deva se reunir em grupo, orar juntos e louvarmos nas madrugadas, né, reunidos no templo de uma igreja. Mas a vigilância de um servo não se limita a um evento determinado. Ele tem que estar constantemente atento, né, na observância daquilo que o seu Senhor lhe deixou designado a fazer. Porque o Senhor poderá vir de dia, né, logo ao anoitecer, ou na madrugada. Ou seja, aquele quer dizer que a qualquer momento o Senhor pode retornar e ele deseja encontrar o seu servo fazendo aquilo o qual ele deixou esse servo responsável por fazer. E aí a gente segue adiante, quando ele diz assim, né, no 38, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam.
né? Então, realmente, né, irmãos, é uma situação do cotidiano, né? Chegar um ladrão, ele sempre chega de surpresa. Ele não vai avisar, né? Não vai deixar uma cartinha, um WhatsApp, não vai telefonar pra gente dizendo, olha, amanhã eu estarei indo assaltar a sua casa. Não, ele chega de repente e leva o que estiver disponível a ser levado, né? Inclusive, muitas vezes com atos de violência contra a vida das pessoas. Então, ele aqui se compara, o Senhor se compara a um ladrão que chega de repente. E por este mesmo motivo, o servo deve estar preparado. E um pouco antes, voltando, né, ao primeiro versículo, ao 37, que a gente iniciou, a parte B ele diz que eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Veja mesmo, meus irmãos, o Senhor irá servi-los. Ou seja, né, aquele que um dia o serviu será servido pelo seu Senhor. Eu, na idade que tenho, né, não ouvi ainda nenhum relato, nenhuma reportagem, ninguém comentando a respeito de um estabelecimento de restaurante, por exemplo, onde o proprietário, após o expediente, feche o estabelecimento e peça que os seus funcionários, garçons, sentem-se à mesa para que ele, o dono, sirva a eles. Pode até existir algum restaurante aí, mas não é de meu conhecimento e não é algo comum, não é? Que a gente escute. Mas Jesus, ele deixou aqui um exemplo de humildade, né? Humildade, o Senhor servindo aqueles que um dia o serviram. E é um exemplo tamanho de humildade que ele já realizou, né? Lá no livro de João, capítulo 13, a gente vai mais um pouquinho à frente, versículo 4 e 5. João 13, 4 e 5, diz assim: Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Jesus lavou os pés dos discípulos. O Senhor serviu aos seus servos. E nós, irmãos, às vezes temos um pouquinho assim a mais que o outro. E nos enchemos de vaidade, de orgulho, de arrogância, de prepotência, porque temos um pouquinho a mais. E Jesus aqui ele deixa um claro exemplo de humildade. O Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Rei da glória, Criador dos céus e da terra, servindo aos seus servos, né? É um exemplo para a gente. Vamos continuar, irmãos. Pedro, nós estamos no 41, Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? Pedro era um discípulo muito ousado. Eu gosto muito de Pedro, irmãos, porque ele questionava. Mesmo o Senhor sendo o Senhor, Pedro questionava, porque ele esperava ouvir respostas, né? E ele ia muito profundo nos seus pensamentos. E aqui mostra uma preocupação, né, de Pedro. Gente, o Senhor está dizendo que o servo, né, tem que estar atento e de repente vem um ladrão. Senhor, tu está falando para a gente ou é para todo mundo? E aí Jesus, muito sabiamente, respondeu claramente que aquela mensagem era para todos, tanto para os discípulos como para todos os outros que estavam ouvindo aquela mensagem. O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador, fiel e sensato, a quem seu senhor encarregue os seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim, quando voltar, que ele o encarregará de todos os seus bens. Ora, irmãos, se aqui ele fala que o servo, né, o senhor, ele passará a dar novas responsabilidades àquele servo, subentende-se que o servo, ele não tinha todas as responsabilidades, mas ao ser encontrado fazendo aquilo que lhe cabia,
o Senhor fez com que ele fosse encarregado de todos os seus bens. Maior honra o servo recebeu, porque com humildade executou aquilo que estava em suas mãos. Mas suponham, o outro lado, que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então, comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Eita, irmãos, o servo aqui, ele passou a se desviar daquilo que lhe cabia, né? Nós vemos que a responsabilidade dele, lá em cima, no 37, né? Lá em cima, ele disse que o Senhor se reclinou e passou a servir à mesa, porque o encontrou fazendo aquilo que o Senhor desejava que ele fizesse. Mas, já aqui a gente vê que suponha que este servo, ou seja, uma outra situação, né, por achar que o Senhor estava demorando, passou a fazer as coisas da maneira como ele queria, né? Ele começou a bater nos outros servos e servas. Então, neste caso, a responsabilidade deste servo era cuidar dos outros servos, não é? Isso a gente vai ver lá no 42, ó. O Senhor respondeu: quem é, pois, que é a resposta a Pedro, né? Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a porção de alimento no tempo devido? Ou seja, ele também estava encarregado de alimentar os outros servos. E aqui nós podemos entender que este alimento, ele pode ser o alimento físico, material, e o alimento espiritual. Cabe aí, irmãos, uma responsabilidade de um servo para com os outros, não é? A confiança que o Senhor deposita no servo deve ser estendida em benefício para o outro. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não é isso? Então, cabe uma prática em benefício do outro. Assim, o servo agindo de forma contrária, né, ferindo ao invés de cuidar dos outros servos, né, diz que ele começou a bater nos servos e servas, comer, a beber e embriagar-se, ou seja, satisfazendo as suas próprias vontades. Mas não foi isso para o qual ele foi chamado, né? O Senhor o chamou para cuidar dos outros servos. Cabia a ele, né, a confiança que lhe foi depositada, né, estender em benefício aos outros servos, né? Ele como mordomo, podemos assim dizer, né? Então, existe aí uma responsabilidade nossa pela vida ou pela morte, né, espiritual de outros servos. Então, cabe a nós ficarmos atentos à maneira com a qual nós tratamos, conduzimos os nossos outros irmãos, porque é responsabilidade nossa também, né? Vinde, né, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, será que a gente está aliviando a dor do outro? Será que estamos cuidando ou estamos sobrecarregando a vida dos outros irmãos nossos, né? Fica aí uma reflexão para a gente. Vamos lá, né? O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Que coisa terrível, né, irmãos? Aquele que foi chamado como fiel, né, passa agora a se tornar infiel, né? Infelizmente. E foi dado algo, um ministério, colocado algo em suas mãos, para que ele executasse aquilo que o Senhor desejava que ele fizesse, mas, infelizmente, ele não fez de acordo com o seu chamado. E aí ele foi colocado, punido severamente e lhe dado um lugar com os infiéis. 47. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece
e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ó, irmãos, aqui diz que o servo ele sabia o que é que ele tinha que fazer, mas ele negligenciou a obra que estava em suas mãos. E por este motivo, ele foi punido severamente, porque negligenciou e recebeu muitos açoites por ter feito aquilo que não deveria fazer, né? Jesus, quando estava na cruz, né, ele disse, é uma passagem assim bastante conhecida e bem retratada, né? Quando se faz ensinações a respeito da paixão de Cristo. Uma frase a qual Jesus disse foi: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, o pressuposto da ignorância, da falta de conhecimento dos judeus para com aquela ação perante Jesus, ele pediu, né, intercedeu para que o Pai os perdoasse, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas aqui a gente vê uma outra história. A gente vê que o servo conhecia a vontade do seu Senhor, mas mesmo assim não executou, e por isso ele foi merecedor do castigo. Né? A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ora, meus irmãos, por que eu trouxe essa palavra? Porque nós estamos no mês da juventude, e o jovem, né, na prática, é aquele que mais se envolve, né, podemos assim dizer, ou deveria ser, né, com o trabalho na igreja. Por quê? É aquele que tem mais vigor físico, né? Assim acredita-se. É aquele que tem, para alguns, mais tempo disponível e, por isso, maior dedicação na casa do Senhor. Então, esta palavra ela é trazida não para os de fora, mas os que estão dentro. Né? Aqueles que estão trabalhando para o Senhor precisam estar atentos e vigilantes para entender qual é a vontade do Senhor. Porque cargo e função, eles não são, de maneira alguma, status na igreja. Muito pelo contrário, eles são responsabilidade. E a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, quanto mais responsabilidades nós temos que prestar contas ao nosso Senhor e Mestre. Por outro lado, a gente tem que ver que não é uma sobrecarga, não pode ser um serviço penoso, né, que a gente sinta ao pesar, mas com alegria e satisfação em servir, em estar disposto a fazer a obra do Senhor. Temos que ser movidos pela paixão, pela obra, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Estamos aí nesse processo de aprendizado, né? Todos nós, independente de idade, todos nós estamos ainda em processo de aprendizado. E é uma mensagem voltada não só para o jovem, né? Como eu falei, é porque é o mês da juventude, mas também para aqueles que estão já há um bom tempo aí no Evangelho, né? Mas que sua visão seja ampliada. Se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei do
o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar, vou cantar. Graça e paz a todos. A pedido do nosso pastor, eu vou fazer uma oração pela juventude, mas incluindo a juventude da nossa nação, a juventude do mundo inteiro. Mas em primeiro lugar eu quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em Eclesiastes 12, capítulo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Isso fica para a meditação dos irmãos. Oremos. Deus querido, santo, justo e eterno, vem o Senhor aqui te rogar, te apresentar a juventude da nossa igreja, mas incluindo também, Senhor, a juventude da nossa nação, a juventude do mundo inteiro, Senhor. A juventude da nossa igreja, Senhor, firme os seus pés na rocha, Senhor, para que as ilusões do mundo, as promessas do mundo, as amizades falsas não venham se afastar de Ti. Dê prazeres de Te servir, de Te adorar, de Te buscar, de Te conhecer mais e mais, Senhor, para que eles possam ser luz, Senhor, no meio das trevas, para que Tua glória, Senhor, possa transparecer na vida deles e alcançar a muito. E aqueles, Senhor, que não Te conhecem, Senhor, que eles possam ser alcançados e que eles possam desfrutar, Senhor, do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu carinho e da Tua verdadeira amizade, Senhor. A Ti, Senhor, entrego confiando e crendo que o Senhor pode fazer maravilhas na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Paz, irmãos, cantaremos o hino Felicidade no Serviço, do cantor cristão, 410. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente, corajoso. Na tristeza ou na alegria eu sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. Amém. Oremos.
Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pelo estudo que tivemos, Senhor, trazido por Kessia. Senhor, possa abençoar na vida dela, Senhor, e da sua família. Abençoa cada pessoa, Senhor, que ouviu, Senhor, essa IBD, que o Senhor possa estar abençoando, dando a ela, Senhor, saúde e proteção, e assim como toda a sua família, Pai. Abençoa nossas vidas, esteja conosco durante a noite e com o culto, que tudo seja feito para a tua honra e glória, Pai. Obrigada por tudo, em teu nome que eu te agradeço. Amém. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus.